noite a todos e todas. É com muita alegria que a gente recebe, que o CEDEM recebe hoje aqui, a gente também, né, que faz parte do CEDEM, e no Centro de Documentação e Memória da Unesp. Nós estamos, então, recebendo o professor, historiador João Paulo Pimenta. Ele é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da FEFELESH, da USP. E, bom, eu vou dispensar a leitura, né, porque a gente sempre acaba fazendo a leitura do Lattes, da organização né, de toda a produção, e vou já passar para o título da conferência de hoje, que tem tudo a ver com todos os livros e artigos, né, estudos daí feitos pelo professor. Então, não que eu queira resumir a isso, né, a isso não que seja pouco, mas a este tema, mas é um tema bastante trabalhado nas obras e estudos do professor, historiador João Paulo Pimenta. O título, então, da conferência é Independência e não Independência do Brasil... Independência e não Independência do Brasil, passado, presente e futuro. Antes de passar a palavra para o professor, eu gostaria de comentar que essa questão das comemorações, né, professor? A gente teve, durante esse ano, muitas lives, debates, livros publicados sobre essa revisita que a gente faz ao passado, né, no momento em que se comemora a data, né, uma data que são os seus 200 anos. E eu acho que um dos desafios, pelo que tenho lido, é entender, e acho que é papel do historiador, não estou querendo aqui já dar a conferência no lugar do professor, mas são questões que me intrigam, é porque essas comemorações vêm nessas datas, né, e qual a relação que elas têm com presente, passado e futuro, não é? Lembro um pouco do conceito de acontecimento do Foucault, que tem fatos históricos, nem estou dizendo aqui que seja o da independência, né? Mas que tem fatos históricos que eles trazem o passado de volta, né? E antecipam o futuro. Então, eu acho que essa é a relação entre presente, passado e futuro, e pensando que, ontem ainda ouvindo, né, o professor Roger Chartier, aqui, ele falava sobre a questão da história, né? Qual é essa relação com o passado, ou se o que a gente tem que estudar é o presente mesmo, né? Enfim, então essas questões eu fico pensando, né, o que é que tem a ver, então, a independência do Brasil, né, imbricada tanto por intersecções ou não com o passado e o futuro, ou se ela só emerge porque faz 200 anos e depois não se fala mais nisso, né? Bom, e, claro, acredito que tratar da relação entre essa efemeridade com a nossa atualidade, pelo título mesmo da conferência, né, faz parte hoje da nossa primeira, ou do nosso primeiro debate presencial do CEDEM. Estamos muito felizes. Essa série de debates, né, do CEDEM já tem uma tradição e a gente teve que interrompê-la e voltar a nos ver, né, voltar a nos ouvir pessoalmente, é muito bom.
Então, vamos lá, independência e não independência do Brasil, passado, presente e futuro. Muito bem. Alô? Sim. Bem, boa noite a todos. Obrigado pela presença dos que aqui estão. Muito obrigado, professora Maria Ribeiro do Vale, pelo convite, muito amável, para estar aqui nessa ocasião, tratando de um tema que me parece um tema interessante, me parece um tema relevante e numa nota um pouco sentimental, se vocês me permitem. Estava aqui lembrando que há quase 30 anos atrás, mais exatamente há 29 anos atrás, atendi ao primeiro convite da minha vida profissional para uma palestra, para uma exposição. A primeira vez que alguém achou que eu teria algo a dizer em público foi justamente na Unesp, a um convite da professora Ana Maria Martinez Correia. Enfim, o mundo era muito diferente. E lá estava eu começando, né, a tentar sistematizar alguns pensamentos sobre a história há 29 anos atrás. E agora estou aqui de volta a essa instituição, a Unesp, de maneira geral. Muito obrigado, viu? Pois bem, é o seguinte, eu não quero aborrecê-los excessivamente com uma discussão altamente especializada a respeito da independência do Brasil, mas gostaria de envolvê-los com um desdobramento numa perspectiva temporal alargada desse tema, do tema da independência do Brasil. Por isso, então, que eu nomeei essa minha intervenção de hoje Independência e não independência do Brasil, já explico do que se trata, passado, presente e futuro. Entendo que a independência e a não independência do Brasil permitem, então, um exercício de prospecção temporal, que a história seja também, de algum modo, uma história do tempo presente, deste mundo que nós estamos vivendo, mais especificamente do país que nós estamos vivendo, neste segundo semestre de 2022, e as expectativas de futuro que são parte desse presente do nosso país. Então, é o seguinte, há muitos motivos para nós afirmarmos a atualidade da independência do Brasil. Em termos de seus resultados mais profundos e duradouros, certamente, isto é, a criação gradual, não repentina, momentânea, de um Estado nacional brasileiro que não existia antes da independência, de uma nação brasileira que tampouco existia antes da independência, e de uma identidade nacional brasileira que começou a surgir a partir da independência. Sobre isso eu tenho falado razoavelmente aí nos últimos tempos, inclusive escrevi algumas coisas a respeito, mas eu gostaria de hoje abordar um outro aspecto dessa atualidade da independência do Brasil, não focada em termos da criação de um Estado, da nação, de uma identidade, embora também seja um fator correlato a estes. Me refiro à permanente reelaboração da independência no imaginário histórico nacional. Mais especificamente, quero tratar uma maneira de se conceber a independência que, além de longeva, além de possuir uma história longa, articula visões acadêmicas e visões não acadêmicas da história, posicionando lado a lado com as devidas particularidades, devidas nuances, historiadores, cientistas sociais em geral, lado a lado com brasileiros em geral, não especialistas em história, mas simplesmente estudiosos informais ou conhecedores de alguma maneira de alguns aspectos da nossa história. Então essa visão, ela articula o que especialistas no tema podem pensar com o que paira sobre a cabeça de milhões de não especialistas, de brasileiros em geral, que têm alguma ideia a respeito da independência. Isto é, a independência como um não acontecimento, ou como um não processo. A independência como algo que não aconteceu de fato, ou que não teria acontecido de fato, conjugando o verbo aqui mais adequadamente, e as disputas
algumas das disputas, talvez as disputas mais importantes ao longo de 200 anos, em torno dessa concepção. Afinal, houve ou não houve uma independência do Brasil? E em que termos houve ou não houve? Pois bem, atualmente, nós pudemos observar nas últimas semanas, na campanha eleitoral, que ainda está em curso, quando estamos aqui nos encontrando, neste ano de 2022, que a disputa entre uma independência e uma não independência surgiu com força nessa campanha eleitoral, sobretudo nos dias próximos ao 7 de setembro de 2022. Grosso modo, de um lado, nós pudemos observar, e ainda estamos observando, porque essa manifestação ela não se encerrou, de um lado, uma independência do Brasil como uma suposta conquista a ser defendida, associada a uma ideia de liberdade e a uma ampla gama de termos e de conceitos de espectro politicamente conservador e voltados, termos e conceitos, ao passado. Ao passado, então, de uma independência que teria sido realizada e que deveria ser defendida por esse espectro conservador. Assim, a independência surgiu nessa campanha associada, por exemplo, a Deus, à família, como uma forma de se combater o comunismo, o esquerdismo no Brasil. E, de outro lado, nós observamos a independência como algo a ser ainda devidamente realizado. É a independência que não teria acontecido plenamente, associada, então, à ideia de igualdade e a termos e conceitos de tendência politicamente progressistas e voltados para o futuro, para um mundo a ser construído ou a ser finalizado, uma vez que essa construção que teria se iniciado no passado não teria sido concluída. E assim, no contexto não apenas da campanha política de 2022, mas do bicentenário da independência em geral, um contexto em que esse bicentenário começou muito antes de 2022, eu acho que ele começou em torno de 2020, caracterizado por uma grande mobilização por parte de um grande número de brasileiros que tem se voltado à história de alguma forma, de muitas formas, em busca de luzes para o presente e para o futuro. Isto é, no contexto que nós estamos vivendo, muitos brasileiros têm procurado, no passado, respostas para perguntas que se colocam em relação ao presente. Como chegamos a este ponto? Por que estamos vivendo o que estamos vivendo? Como as coisas podem ser diferentes, se é que elas podem ser diferentes? E nesse contexto, então, do bicentenário, especificamente a campanha eleitoral de 2022, uma velha concepção de independência está sendo reelaborada. Na verdade, duas. Uma independência heróica e uma independência ainda em aberto. Pois bem, quais são as origens dessa disputa entre uma independência desse tipo e uma independência oposta? A independência como algo a ser defendida, a independência como algo a ser construída, a ser realizada ainda. As origens remontam ao próprio processo de separação política entre Brasil e Portugal na década de 1820. Processo esse que teve muitas vozes dentre alguns de seus protagonistas que tipificaram o que ainda estava acontecendo. Repito, a independência ainda estava se processando, ela não estava resolvida. E muita gente, então, algumas pessoas, na verdade, mas pessoas influentes, vozes poderosas, tipificaram o processo que ainda estava em curso como sendo uma revolução de tipo conservador. Por isso mesmo, uma revolução benigna aos olhos daqueles que estavam formulando essa imagem da independência. Uma revolução controlada, uma revolução sem excessos, termos da época democráticos,
que estaria sabendo controlar a história de modo a evitar termos da época: guerras civis, anarquia, derramamento de sangue, desordem, destruição. Pois bem, essa revolução conservadora, então, que estaria fazendo do Brasil um resultado de uma experiência histórica superior aos seus vizinhos, aos países da América Espanhola, que não saberiam evitar, então, essas coisas negativas do ponto de vista dessa versão: a destruição, democracia, radicalismos políticos, derramamento de sangue, guerra civil, anarquia, né? Pôde ser complementada com uma concepção também em curso durante o próprio processo de independência, de que a separação política entre o Brasil e Portugal era uma emancipação, metaforicamente tomada como a emancipação de um filho que se separa naturalmente da sua mãe, uma vez que a mãe propiciou condições de amadurecimento, de crescimento e de amadurecimento do próprio filho. A mãe, no caso, seria Portugal, o filho seria o Brasil. Então, a independência seria uma separação natural, inevitável e, por isso mesmo, suave, continuista. O Brasil, que surgia da independência, seria um herdeiro de Portugal, uma espécie de filho da sua mãe, Portugal. Em ambos os casos, seja como revolução conservadora, seja como emancipação, essas narrativas da independência durante a própria independência, que depois conheceram grande fortuna na historiografia brasileira, mesmo estrangeira, a respeito da independência, são atributos positivos, são atributos benignos, são visões da independência forjadas para elogiar a independência. Ora, com a crise política do primeiro reinado, que levou à abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, nós observamos uma parcial modificação dessas versões que estavam se consolidando da independência como revolução conservadora e ou como emancipação. A crise do primeiro reinado, que levou à abdicação, ensejou uma concepção de que a verdadeira independência do Brasil ainda estava por ser feita e que para que essa independência se realizasse, era necessário substituir o monarca por Pedro I ser excessivamente português. Era necessário nacionalizar a independência do Brasil e, com isso, criar uma verdadeira independência ou uma independência simplesmente nacional brasileira. Então, aí nós temos um primeiro momento de disputa em torno dessa versão. A independência não teria ainda sido realizada devidamente. Ao longo do século XIX, os historiadores da independência, os historiadores acerca da história do Brasil, voltados à história do Brasil, formularam diversas variações em torno dessa disputa. Um tipo de independência benigno ou uma independência ainda por ser feita, inclusive com muitas variações de tipo regional. Então, nas historiografias de algumas províncias do Brasil, surgiram ideias como a da independência tendo sido feita pelos pernambucanos em 1817 ou em 1824, né? A independência tendo sido realizada na Bahia em 1823. Enfim, foram surgindo variações que ensejaram disputas em torno do caráter da independência, mas a tendência dominante em meio a essas alternativas foi se afirmando a independência como um movimento benigno de afirmação de um Brasil conservador. Pois bem, um outro ponto de inflexão nessas disputas que começavam a surgir em torno de um tipo de independência e da sua negação como não independência viria nas primeiras décadas do século XX, na elaboração de influentes historiadores. Por exemplo,
Caio Prado Júnior, posteriormente Nelson Werneck Sodré, Raimundo Faoro, Florestan Fernandes, Emília Viotti da Costa, dentre muitos outros. A Emília Viotti já está escrevendo no final, né, na segunda metade do século XX. Caio Prado, mais especificamente no seu grande livro de 1942, Na Formação do Brasil Contemporâneo, introduziu uma interpretação algo distinta de uma interpretação anterior que estava em seu livro Evolução Política do Brasil. Na Evolução Política do Brasil, que é o livro da década de 30, o Caio Prado acentua o caráter de ruptura da independência como uma revolução. Mas na Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942, ele dá ênfase nas continuidades coloniais, num processo de formação, isto é, uma trajetória histórica que ainda estava em aberto no Brasil contemporâneo em relação à colônia, minimizando, portanto, os aspectos transformadores da independência do Brasil. Já Nelson Werneck, Raimundo Faoro, Florestan Fernandes criaram de diferentes maneiras concepções de que a independência tinha sido um marco, mas um marco de continuidade, um marco de reafirmação de estruturas coloniais, ou então um marco daquilo que, especificamente, Florestan Fernandes chamou de uma fase neocolonial de implementação de uma economia capitalista no Brasil. Então, essa fase neocolonial do Florestan Fernandes, isso está lá na Revolução Burguesa no Brasil e, posteriormente, num texto igualmente clássico, que é a formação da sociedade escravista no Brasil, né? Essa fase neocolonial, então, ela corresponde precisamente ao processo de independência. E assim, pôde surgir, então, uma elaboração com variações em torno da passagem do Brasil de um imperialismo a outro, de uma metrópole a outra. O Brasil, então, em algumas concepções derivadas destas que eu mencionei aqui, teria deixado de ser colônia de Portugal para se tornar colônia da Grã-Bretanha, ou teria passado de um imperialismo antigo para um imperialismo industrial, capitalista, moderno, adentrando em posição subordinada num sistema de relações econômicas e políticas internacional. Ora, a partir então dessas elaborações, a não independência do Brasil ganhou consistência argumentativa e ganhou substrato teórico. Uma parte dessas elaborações buscou, então, no arcabouço teórico-metodológico marxista, a fundamentação para a negação da independência como um processo transformador. E é interessante nós assinalarmos aqui que, à medida em que essas interpretações elas foram se afastando das fontes acadêmicas, intelectuais originais de elaboração e foram ganhando espaços na nossa sociedade, naquilo que eu chamaria de uma cultura de história brasileira, isto é, no conjunto de valores que os brasileiros têm em relação ao passado, né? Valores que vão desde a valorização até a negação, a ignorância em relação à história, as sutilezas argumentativas e as fundamentações teóricas, elas foram sendo deixadas de lado. E o que foi ganhando relevo foi a ideia de que o Brasil, no século XX, ainda não era plenamente independente. E nessa cultura de história, isto é, nesta sociedade, nas suas formas de se relacionar com a história de uma maneira geral, essa versão serviu de crítica, inclusive, a uma história oficiosa, uma história de supostos heróis, uma história de comemorações da independência e de outros eventos e processos da história do Brasil, e, inclusive, uma história de escracho do passado brasileiro, que tem uma longa existência na nossa sociedade. Não é de hoje, então, que o brasileiro gosta de escrachar a história como uma forma de criticar uma história oficial.
No começo do século XX já existia essa postura, ela já era uma postura interessante e relevante. Bom, em 2013, eu realizei uma pesquisa com um grupo que eu montei, né? Eu juntei 7 excelentes pesquisadores e em 2013 nós fizemos uma avaliação de como que o brasileiro em geral se comporta, no caso se comportava, porque já se vão quase 10 anos dessa pesquisa, em relação ao seu passado e especificamente em relação ao tema da independência. Então nós analisamos conteúdos de mídia, nós analisamos livros didáticos, nós analisamos um mercado editorial de divulgação histórica, nós analisamos, claro, programas de televisão e fizemos, inclusive, uma pesquisa, uma sondagem de opinião pública acerca do que o brasileiro pensava sobre a história e nós percebemos uma tendência muito clara lá em 2013 a uma disputa. A história convencional, a história tradicional de heroicização de personagens e de momentos, de teor por vezes até nacionalista, centrada em uma independência então positiva, uma independência a ser exaltada. E de outra parte, uma história escrachada, que era uma modalidade crítica dessa história oficial, inclusive tentando destituí-la do seu caráter militar, né? Do seu caráter bélico, que foi muito reforçado pela ditadura militar brasileira de 1964 a 1985, que inclusive comemorou a independência de maneira efusiva, sobretudo no Sesc Centenário de 1972. Então, repito, quando essas visões em torno da independência, e é natural que assim seja, não acontece apenas com a independência, mas com muitos outros temas da nossa história, quando elas vão ganhando público em geral, via sistemas de ensino, via mercado cultural, via mídia, via inclusive tradições familiares, tradições orais, as sutilezas argumentativas das elaborações historiográficas vão sendo deixadas de lado, de modo que o que vai sobrando é o argumento central dessa disputa. Então, no caso da história crítica, uma história de dependência, de continuidade colonial, portanto, de não independência do Brasil, ou de uma independência ridícula, de uma independência inferior a outros processos políticos de outras regiões do mundo. Pois bem, nas últimas décadas, a historiografia da independência vem elaborando uma enormidade de trabalhos sobre diferentes aspectos do processo de independência, ou se não diretamente do processo de independência, do Brasil daquela época. Isso é muito importante. Então, a nossa compreensão atual da independência, ela se beneficia de maneira fundamental dos estudos não voltados sobre a independência, mas que acabam por jogar luz sobre as realidades daquela época. Por exemplo, os estudos em torno da escravidão, né? O Brasil tem uma historiografia da escravidão muito pujante, é um dos grandes temas da nossa historiografia em termos de quantidade de estudos, em termos de mobilização de pesquisadores, em termos de debates, de polêmicas. Enfim, é um tema absolutamente central da produção historiográfica brasileira. E mesmo quando os estudos não são voltados para a escravidão na independência, eles acabam contribuindo lateralmente, mas decisivamente, logo decisivamente, primeiro lateralmente, mas logo decisivamente, para uma compreensão da história daquela época. Então, nas últimas décadas, sejam os estudos diretamente voltados à independência, sejam aqueles indiretamente voltados, mas que são muito importantes para a sua compreensão, né? Essa historiografia tem se bifurcado, eu diria, né? Da seguinte maneira: as obras voltadas mais diretamente ao processo da independência ou ao evento da independência, que são duas abordagens um pouco diferentes, mas as obras diretamente voltadas à independência tendem a valorizar as transformações e as inovações por ela propiciadas, mesclando-as com seus conservadorismos, claro. Ou então o contrário, destacam os conservadorismos da independência, mas valorizando também alguns aspectos de inovação.
Enquanto que obras que olham para a independência com outras prioridades temáticas estão mais inclinadas a reproduzir passivamente a concepção do não evento ou do não processo. Isto é, todo mundo que estuda a independência considera que houve aí um evento, que houve aí um processo com algum potencial relevante de transformação. Que houve, portanto, uma independência do Brasil. Mais ou menos conservadora, mais ou menos revolucionária, mas ninguém discute se houve ou não houve independência. No entanto, essas obras, muitas delas absolutamente importantes, de alto mérito, não é uma avaliação desse tipo que eu estou fazendo aqui, tendem a olhar para a independência reproduzindo mais passivamente a concepção de que não houve exatamente uma independência. E isso se revelou com muita clareza, essa é uma tendência das últimas 3 ou 4 décadas, e isso se revelou com muita clareza no atual bicentenário, nas muitas e muitas contribuições que tantas pessoas vêm dando à compreensão do processo de independência, nós observamos isso claramente. Aqueles que estudam a independência não discutem se houve ou não houve uma independência. A versão da não independência é valorizada, é evocada e, de alguma maneira, busca-se uma sustentação por parte de quem não está interessado diretamente na independência, mas lateralmente na independência. Repito, acho que isso é muito interessante e isso explica, em parte, por que na atual campanha política de 2022 essa disputa surgiu. Ou seja, um lado evoca uma visão absolutamente tradicional que começou a surgir lá no século XIX, começo do século XIX, exaltando a independência e aproveitando essa exaltação para reforçar pautas politicamente conservadoras. Enquanto que o campo progressista reedita uma velha versão, embora não tão velha quanto a outra, à qual se opõe, de uma independência que não existiu de fato, destituindo, então, essa concepção das sutilezas interpretativas e das fundamentações teóricas conferidas pelos seus formuladores lá na primeira metade, mas também em meados do século XX. Eu concluo, então, constatando, dentre outras coisas, a limitada capacidade de influência dos especialistas na independência em relação ao conjunto da nossa sociedade. Ou seja, o que está sendo aqui evocado é, por um lado, uma concepção tradicional, heroicizante, oficiosa da independência, e, por outro, uma negação simplificada da independência como um evento ou como um processo. Os desenvolvimentos historiográficos que entendem que a independência é, sim, algo extremamente relevante, oscilando entre dimensões mais conservadoras ou mais revolucionárias, acaba ficando numa espécie de penumbra e é pouco valorizada quando o conhecimento histórico está sendo generalizado na nossa sociedade. Eu concluo também observando a renovação da importância da independência no imaginário nacional brasileiro. Eu confesso que eu me surpreendi com o peso que esse bicentenário acabou tendo na opinião pública brasileira. Antes mesmo de ele ser direta e explicitamente manipulado, por exemplo, pelo governo federal. Antes disso acontecer, antes do governo federal ter a ideia de manipular a independência a seu favor, porque essa foi uma ideia bastante tardia, o que mostra que foi uma ideia bastante superficial, antes mesmo disso acontecer, já havia uma grande mobilização em torno de um passado. E isso é um sintoma, então, de como que, nesse imaginário nacional, o tema permaneceu vivo, pelo menos latente. Em alguns momentos ele ressurge, ele é reforçado, em outros ele recua.
nós estamos num momento de reforço, então, da importância desse tema como catalisador de tendências, de vontades, de ideias do nosso presente. E sempre foi assim ao longo de 200 anos. A independência foi tema catalisador de presentes que para nós hoje já são passados, mas que quando isso aconteceu eram presentes, que estavam usando o passado como pretexto, como ferramenta para discutir questões do presente. Então, esse imaginário nacional em torno da independência ao longo de 200 anos é uma espécie de termômetro de concepções, de disputas, de tensões, de realidades sociais ao longo, repito, desses próprios 200 anos. E concluo também observando como que essas disputas em torno da independência, sejam as da opinião pública, simplificadas, mas também agudizadas na campanha política atual, sejam as disputas absolutamente naturais, salutares e desejáveis ao campo científico da historiografia, como que elas indicam um futuro da independência em aberto. A independência continua a ser discutida, polemizada, continua a ser disputada. Quais serão, então, novas ressignificações da mesma no futuro? Nós não sabemos e também não adianta muito pensar sobre isso. Eu acho que basta que nós percebamos como que no Brasil atual essas ressignificações elas são uma porta aberta para quê? Para ações políticas de um futuro próximo. Por exemplo, em torno das possibilidades de que o 7 de setembro de 2023, de 2024, talvez de 2025, venham a ser esses 7 de setembros, venham a ser comemorados de uma maneira qualitativamente muito distinta do que ocorreu em 2021 e 2022. Para que isso aconteça, é necessário que a sociedade brasileira se transforme, ao menos parcialmente. Daí a porta aberta para essas ressignificações em torno de um elemento da história que, repito, sempre esteve disponível para traduzir as sensibilidades do nosso presente e as nossas possíveis relações com o futuro, ao menos em termos de expectativas. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, viu? Bom, se me permite, professor, eu gostaria, acho que eu não fui muito bem educada no começo, não sei se agradecia contento, né, do fato do senhor ter atendido o nosso convite. E, antes de passar, né, a palavra para os que estão conosco, eu gostaria de fazer algumas observações, não sei se, talvez divagando muito em algumas delas, né, mas eu vou arriscar, porque eu acho que, nessas ocasiões, a gente ouve e faz relações com outros acontecimentos, com outros momentos históricos, quer no Brasil, quer em outros países, né? Aqui hoje estivemos com Brasil e Portugal, pelo menos, né? Então, quando há essa questão mesmo, né, da disputa de significados, como foi colocado, se é uma revolução conservadora, se é uma emancipação do filho que se emancipa da mãe, enfim, e da questão também de pensar, né, a revolução ser aceita nesse momento como conservadora. Não sei se você concorda, mas no momento mesmo em que ela se dá, é como sendo conservadora e também bem vista, né? E eu fiquei lembrando bastante um debate, né,
que é feito entre a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, também chamada, a meu ver, né, equivocadamente de Revolução Americana, mas como essa transformação francesa não conservadora, né, mas que coloca a possibilidade de transformação da questão social, da pobreza, né, das hierarquias, de um mundo, né, que se inaugura ali, e enquanto a independência dos Estados Unidos me pareceu bastante próxima a essa do Brasil, que é uma revolução muito, entre aspas, conservadora. A meu ver, não seria nenhum, como eu já disse, não seria uma revolução. Mas vários autores, Tocqueville, até a Hannah Arendt, eles dizem que defendem que a verdadeira revolução é a americana e não a francesa. Que a francesa, enfim, coloca, né, leva o povo para as ruas, para a política, contrários à questão da participação do povo na política e contrários a que a política seja tenha como objetivo acabar com a pobreza, né? Acabar com a desigualdade social, como até conversávamos, e ali do lado aqui do nosso lado, nós vemos aí a pobreza, a desigualdade, né, sangrando na Praça da Sé. Então, a primeira questão que me lembrou, não sei se é uma questão, mas essa disputa também de significados, se foi a Revolução Francesa, né, uma que põe em risco o status quo, portanto, não benigna, e sim a independência dos Estados Unidos ser considerada a revolução benigna por ser conservadora. Então, isso é mais uma afirmação. Colocar um pouquinho aqui, porque me deu vontade de, ao ouvi-lo, colocar como uma observação. Uma outra questão que eu colocaria é a independência do Brasil hoje, ela está precisando ser retomada, e aí eu estou falando da que é dita extrema-direita, e da direita há muito tempo. Né? Não é uma questão nova. Né? A direita também, né, coloca essas questões. Então, se ela tem que ser retomada e consolidada frente às quebras, né, frente às fraturas que a independência sofreu com o comunismo, e por isso foi feito, né, o golpe. Contra isso foi dado o golpe de 64, e uma outra questão que coloca em risco e pede a retomada da independência do Brasil, quer em relação à China, quer em relação a Cuba, agora as eleições do PT. Né? A partir das eleições do PT, isso volta também à tona. Então, eu achei que sua fala deixou isso bastante clara. E, portanto, a crítica marxista, ela trabalha a revolução como um processo transformador, né? Não que quer resgatar a ordem colocada pela independência, mas algo que transforme essa independência que, ao ver dessa crítica, não foi, de fato, uma independência. Bom, eu escrevo livros, dá tanta vontade de responder, mas já vou passar para o pessoal. Bom, uma outra questão que eu achei fundamental é a relação passado, presente e futuro, e pensando, né, da independência está bastante relacionada à escravidão, né, e hoje como está, né, muito em voga como uma atualidade, não da questão de raça, mas também como a questão do próprio trabalho escravo.
Quer dizer, nós não somos independentes porque carregamos ainda o trabalho escravo, né? Questões de desigualdades raciais fortíssimas aí, né? Na Praça da Sé. Enfim, acho que fundamental a história, né? O final de sua fala, pensar na opinião pública, né? Porque é ela que vai, em grande medida, né? Pode ser manipulada ou cooptada pela mídia, pelas redes sociais, mas o futuro a ela pertence, né? Então, essa questão que vem a partir da disputa da eleição, ela terá como final, né, no final, ou como consequência, a questão de como é que será esse 7 de setembro em 2003, 2004, e essa já é uma fala sua. Eu passo, então, para as pessoas que quiserem continuar a conversa. Bom, meu nome é Ralu, eu sou economista. Eu gostaria de fazer um questionamento, né, na verdade, né? Primeiro, assim, né, João, parabenizar, né, pela sua excelente conferência, né, assim, dentro desse tema, né, de independência e não independência, né, justamente porque isso é um tema muito mais denso, né, que não daria para você colocar apenas uma conferência, né? Mas então vamos me centralizar na sua fala, né, na sua conferência de hoje, né? Eu achei muito interessante, mais as questões, né, que você coloca, né, assim, em primeiro lugar, né, essa questão de se foi uma independência ou não independência, tá certo? Porque eu já, assim, conversei com algumas pessoas, né, quer dizer, autoridades, né, que ocuparam cargos importantes no governo do Brasil, né? Interessante porque, se a gente for levar em consideração a independência, né, no sentido assim, clássico, né, podemos dizer que só o Uruguai teve uma independência, né? Porque justamente porque o Uruguai, o que comandou a independência, que era o general Artigas, ele era realmente de uma linhagem de militares, né, no sentido clássico, né, da história, né? Ao passo que, se você pegar, por exemplo, o libertador da Argentina, por exemplo, o José San Martín, né? Inclusive, isso foi falado, né, lá na USP, lá no seminário de cinema, né, e independência, né? Um professor de Buenos Aires mesmo falou assim, olha, no caso da Argentina, o San Martín morreu, ele morreu, acabou, porque ele não era de uma linhagem, né? Então, ele não era, assim, uma coisa totalmente secular, né? Então, tem essa questão, né? O que é secular e o que é tradição, o que é clássico, né? Isso é um primeiro aspecto, né, que eu achei que você explicou muito bem, né, na sua conferência, né? A outra, isso é uma primeira questão, né? Essa questão porque a historiografia, né? Se você vai estudar historiografia, né? Ali na historiografia, eu, inclusive, gostaria assim que você abordasse também a fala que a professora Maria colocou, né? Porque essa comparação que ela faz entre a Revolução Francesa e a Revolução, né, civil nos Estados Unidos, né? Dizer que a maligna mesmo é a dos Estados Unidos, né? Porque foi conservadora, né? E é verdade isso, eu concordo com a professora Maria, né? E a outra revolução, que é a francesa, de colocar o povo na rua, tal, né? E essa não é conservadora, né? Pelo contrário, né? Porque no caso norte-americano, né? Isso eu aprendi com o professor Sproviero, lá da cultura chinesa, né, da Letras da USP, né? Ele fala assim, olha, na verdade, se você pegar toda a história universal, né, em dois momentos houve, né, república, né? Houve um período curto, no período da República Romana, né, mais ou menos no tempo ali de Júlio César, né? E justamente nesse período dos Estados Unidos, né, que vai do primeiro presidente ao sexto presidente, que vai então de George Washington até John Quincy Adams, né?
Realmente houve, né? Então, na história, hein, dois momentos que houve uma república, que se pode dizer assim, no sentido clássico, legítima, no qual o governante era um verdadeiro representante do povo, daquele povo lá que ele representava, né? Isso é o primeiro aspecto. Agora, um outro aspecto que eu achei interessante na sua fala é de ver assim, né, a questão da independência e não independência, né, se tem processo ou não, tá certo? Isso eu falo, né, porque pelo seguinte, né, eu estou falando assim como um leigo, tá? Eu sei, eu vi o seu curso na Univesp, lá, que é um curso assim completo, né, que você pega um longo período, né? Não é isso. Então, mais uma vez, eu vou me fixar na sua conferência de hoje, tá? Então, essa questão aí, né, de processo ou não processo da independência, né? Eu, como estava nesse processo da Covid, né, consegui assistir desde o primeiro capítulo até o segundo capítulo da novela que retrata a história do Pedro II, né, na Rede Globo, né? Uhum. E o que eu achei interessante, justamente no primeiro capítulo, a primeira cena, né, o Pedro II ele aparece velhinho, né, em frente à Torre Eiffel. Assim, é inverno, né? Então tá tudo né, refleto de neve, né? Ele caminha assim, essa primeira cena, de repente ele dá um giro, aí ele fala: eu gostaria de ter tido a oportunidade de voltar, mas não consegui. Aí retrocede, né? Então retrocede lá, não sei quantos anos atrás, mais ou menos quando ele é menininho, né? E começa a novela, né? E tudo mais, né? Porque justamente eu contei isso porque um desses herdeiros, assim, se for em termos de você arranjos familiares, né, muito mais legítimo, que é o Dom Beltrán, né, de Orleans e Bragança, né, tanto que a mãe dele, eu acho que era lá da Baviera, né, assim, institucionalmente muito mais legítimo, né. Porém, nesse aspecto, se a gente for ver como um processo, né, tem o Plínio Corrêa de Oliveira, né, que era um grande historiador lá da PUC de São Paulo. E ele foi para Paris, e lá em Paris ele tomou contato com a linha católica conservadora, né? O Plínio Corrêa se diz da TFP. Da TFP, exatamente isso. Aí ele trouxe uma seção da TFP para São Paulo, né? Para entender o que é a questão do processo, né? Se existe ou não processo, né? Nessa independência ou não independência, né? E por que o Dom Beltrán teve que recorrer a esse processo, então, da TFP criado para o Plínio Corrêa de Oliveira, né? Porque, logo após da morte do Plínio Corrêa de Oliveira, a TFP se divide em duas facções, né? Quer dizer, a parte mais à direita, mais conservadora, ela fica com Dom Beltrán, de Orleans e Bragança, né? E a parte mais à esquerda, mais popular, mais assim, trabalha com o povo, vira os arautos dos evangelhos, né? Isso é uma coisa interessante, né? Para a gente entender essa questão se é processo ou não, né? E por que esse tipo de processo, se você puder explicar, né? E outra questão, né, que eu não entendi, que talvez você entenda bem melhor, lógico que você é um especialista na área, né? Como eu estava na AO, né, Associação de Agricultura Orgânica, né, quer dizer, toda a minha pesquisa aborda a questão da agricultura sustentável, né? Uhum. Uma ocasião, eu tive a oportunidade, né, ver o lançamento do livro da Ana Maria Primavesi, que era a sustentabilidade da agricultura. E quem estava fazendo a introdução era o Guaraci, que era o presidente da Associação de Agricultura Orgânica, né? E a fazenda do Guaraci, justamente, é vizinho do Beltrán, né? Assim, uma fazenda assim, muito especial, totalmente orgânica, totalmente sustentável, né? E o Guaraci assim me alertou, né? Ele falou: veja bem, né? O Dom Beltrán morreu, né? Mas ele não deixou herdeiro, né? Então, como que fica essa questão, né? Desses processos, né? Que se inicia ali com Pedro I, né? Em 1822. Isso é uma primeira abordagem que eu gostaria que você falasse. Obrigado pelas perguntas, pela participação de vocês dois. Eu anotei várias coisas e eu não vou responder pontualmente a todas as perguntas, mas eu vou fazer algumas afirmações que acho que contemplam as bases dos dois blocos de perguntas que foram feitas, tá bom? Então, vamos lá. Olha, primeira coisa, a independência do Brasil não foi aquilo que alguns de seus protagonistas pretenderam que ela fosse. Nós nunca acreditamos piamente no que nós ouvimos, no que nós lemos.
Então, a presunção de uma revolução conservadora, porque estaria evitando os males da guerra civil, da destruição, da anarquia, da democracia, né, não encontra correspondência nos fatos. Não, a independência do Brasil foi um processo violento. Houve, inclusive, guerras, as guerras de independência entre 1822 e 24. Houve considerável mobilização militar, houve considerável mobilização popular, ainda que o projeto vencedor não tivesse um cariz fundamentalmente popular. Então, essa versão ela foi inventada, essa da Revolução Conservadora, com a sua semelhante da emancipação. Essa versão foi inventada justamente para negar os fatos. Havia necessidade de direcionar, do ponto de vista de alguns dos participantes, destacados participantes do processo, direcionar os acontecimentos e daí a forja de uma versão desses acontecimentos. Isso para dizer que o que nós podemos chamar de uma revolução, ou de um conservadorismo, ou de uma revolução conservadora, não necessariamente, claro, corresponderão àquilo que as pessoas no passado chamavam com essas palavras. Ora, então nós podemos dizer que a independência foi uma revolução conservadora? Em primeiro lugar, nós estudamos o que queria se dizer por revolução conservadora naquela época e por que motivos. Porque as palavras, elas podem permanecer as mesmas na sua casca, na sua forma, mas elas podem ser profundamente ressemantizadas, seus conteúdos são modificados. As palavras podem ser as mesmas e os conteúdos se modificam. Por vezes, os conteúdos permanecem e as palavras também. Em algum momento elas vão mudar, porque as palavras também são fenômenos históricos. E nós que somos cientistas humanos, cientistas sociais, nós precisamos então manejar um linguajar analítico que considere aquilo que nós queremos dizer com o máximo de exatidão, respeitando, mas não aceitando passivamente aquilo que se queria dizer com as mesmas palavras no passado. Então eu diria, e aqui eu vou me posicionar então como um intérprete, né, desse processo de independência. Já já eu falo do processo evento, né? Porque eu fiz uma exposição, digamos, da genealogia de uma disputa de algumas ideias com algumas variações nesses 200 anos. Como que eu interpreto a independência do Brasil? Como uma revolução, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, como uma revolução política e não como uma revolução social. Sim? Aí as comparações são interessantes. Ou seja, os Estados Unidos fizeram uma revolução? Entendo que sim. Também uma revolução política, não uma revolução social. E os franceses fizeram uma revolução? Claro. Essa foi política e social. No entanto, a do Brasil e a dos Estados Unidos tem uma coisa em comum. É que, além de serem revoluções políticas, elas foram revoluções antimetropolitanas, anticoloniais, com variáveis graus, com diferentes versões. A Revolução Francesa não foi antimetropolitana, porque a França era metrópole. Sim? Então vejam que aí nós estamos aproximando o Brasil dos Estados Unidos. E o que dizer da América Espanhola? Revoluções políticas também. Revoluções sociais, em alguns casos. Nem sempre, quase nunca, revoluções sociais. Mas revoluções também anticoloniais, antimetropolitanas. E o Haiti? O Haiti foi uma revolução política, social e anticolonial. Isso quer dizer que, ao preencher esses 3 critérios que eu estou evocando aqui, o Haiti tenha sido mais revolucionário do que as outras revoluções? Não. Quer dizer apenas que foi uma revolução diferente. As outras foram diferentes, com as suas próprias características. E o que torna todas elas revoluções? O fato de todas elas terem sido profundas transformações políticas. E aqui a gente poderia discorrer sobre isso. As transformações políticas foram imensas. Agora, uma revolução política não implica que o pobre deixe de ser pobre, que o rico deixe de ser rico, que um troque de posição com o outro, que o proprietário de terras empobreça, que o escravo, de repente, vire um homem livre e rico. Nada disso. Significa que instituições políticas, que formas de organização coletiva da sociedade, estão passando por uma profunda revisão de fundamentos. Por exemplo, com a adoção de uma Constituição,
por exemplo, com a criação de um novo Estado, por exemplo, com a criação de um sistema eleitoral, de um sistema militar, e tudo isso aconteceu em todos esses casos. E mais do que isso, todos esses movimentos eles se conectaram. Então, quando nós comparamos um com o outro, nós não devemos perder de vista que eles estiveram relacionados. Isto é, as pessoas que viveram a Revolução Francesa sabiam da Revolução dos Estados Unidos. As pessoas que viveram a Revolução do Haiti, evidentemente, sabiam da Revolução Francesa, porque ela é, de certa forma, uma reação contra a negação de liberdades políticas para as populações coloniais da colônia, então, de São Domingos, que depois virou Haiti, sabiam, então, da Revolução Francesa e sabiam dos Estados Unidos. E na América Espanhola, sabia-se do Haiti, sabia-se da Revolução Francesa, sabia-se dos Estados Unidos, e no Brasil sabia-se disso tudo. Então há uma experiência política que torna todos esses movimentos, com as suas muitas diferenças, integrantes de uma mesma conjuntura. Tá? Então essa é uma perspectiva analítica. Além disso, todos esses movimentos estiveram informados por concepções inovadoras de futuro. Não significa que tenham construído novos mundos ou mundos completamente novos. Mas em todos esses movimentos, e aí a Hannah Arendt tem razão, porque foi a primeira grande movimentação política informada por um futuro inovador e não por um futuro que seria uma espécie de réplica ou de inspiração direta no passado. Então, eu acho que a Hannah Arendt tem razão ao considerar a Revolução dos Estados Unidos como um marco fundador de um tipo de movimento político informado pelo futuro. Agora, o futuro não é um futuro de igualdade para todo mundo. E, assim, as legitimidades elas são definidas historicamente pelas próprias sociedades. As nossas legitimidades não são necessariamente as legitimidades do passado. E as legitimidades pensadas no nosso presente, elas não são necessariamente consensuais. Pessoas falam em liberdade querendo dizer algo diametralmente oposto na mesma sociedade, um de frente para o outro, ao que o outro quer dizer com liberdade. Tem gente que fala em democracia e defende, então, golpe de Estado. Tem gente que fala em proteção e defende porte de arma e os outros defendem desarmamento. As mesmas palavras, mas com concepções completamente diferentes. Então, eu vejo uma conjuntura revolucionária no mundo ocidental de finais do século XVIII e da primeira metade do século XIX, e uma conjuntura formada por uma experiência política em que um movimento vai aprendendo em relação ao outro. Agora, todos esses movimentos, justamente por eles terem tido coeficientes de inovação muito importantes, é que eles se prestaram a tantas interpretações distintas e conflitivas posteriormente, e é assim até hoje. Então, tinha gente que detestava a Revolução Francesa, né? Então, os teóricos do conservadorismo moderno, como, por exemplo, o Edmund Burke, escreveu lá um libelo do conservadorismo de enorme influência até os dias de hoje, falando que a Revolução Francesa é uma espécie de uma árvorezinha que acabou de ser plantada, que não oferece guarida para ninguém que quiser se abrigar das tempestades do mundo. Enquanto que a política britânica é uma árvore longamente maturada, frondosa, com galhos fortes, enraizada, que não apenas resiste, como protege das tempestades. Sim. Só que o Thomas Paine, por exemplo, dizia o contrário. Dizia que era preciso cortar essa árvore podre para fazer nascer um novo mundo. Então, justamente por esses movimentos revolucionários terem sido todos eles muito impactantes à sua época, embora não completamente impactantes, porque é o que eu costumo dizer, transformação completa da realidade é só com a queda do meteoro. Né? Ou então, mais recentemente, eu renovei essa imagem acrescentando uma pandemia. Né? Dá para transformar tudo de repente. Mas uma revolução não faz isso. Então, justamente por esses movimentos terem sido tão impactantes e com coeficientes tão poderosos de inovação, que eles se prestam a disputas até os dias de hoje, como a gente vê no caso da independência do Brasil, na nossa situação atual. Maria, veja só, né?
A independência foi uma independência escravista, a independência do Brasil, assim como a dos Estados Unidos também. A da França não foi escravista na França, mas foi nas colônias. E daí que aconteceu a Revolução do Haiti. Por quê? Porque num determinado momento a França quis restaurar a escravidão, interditando a concessão de liberdades políticas nas suas colônias. Então, se nós consideramos a Revolução Francesa como revolucionária, não é o escravismo ou a escravidão, a existência da escravidão, ou uma sociedade fundada na escravidão, que são os critérios definitivos para nós qualificarmos algo de revolução. Sim? Então, no caso, a independência do Brasil foi uma revolução política, repito, não foi uma revolução social, e foi um movimento escravista, em defesa da escravidão, não há nenhuma dúvida. Entendo, no entanto, Maria, que se nós queremos entender o racismo, a escravidão formal não existe no nosso país e não existe mais no mundo. Isto é, como um dispositivo jurídico que permite a redução de um ser humano à condição de propriedade privada de outro. Mas existem, lamentavelmente, com milhões de pessoas, formas análogas à escravidão. Né? Então, são reduções de pessoas a uma condição tão paupérrima que é como se elas fossem propriedade privada de outro, ou pelo menos elas são privadas da liberdade de escolha em relação ao trabalho e às condições de trabalho e à apropriação parcial dos frutos do seu trabalho. Então, o que nós vemos hoje são heranças coloniais? São. O racismo é uma herança colonial? É. No entanto, para entendermos o racismo, e acho que muito modestamente, para combatermos o racismo, nós ganhamos mais estudando o Brasil racista nacional, principalmente após a abolição da escravatura. Né? Dos últimos 150 anos, quer dizer, a abolição do tráfico negreiro foi em 1850, a abolição da escravidão foi em 1888. Eu acho que nessa história dos últimos 150 anos, nós temos muito mais elementos para entender como que o racismo se converteu de uma espécie de consequência do tráfico negreiro e da escravidão, porque o racismo não é a origem da escravidão portuguesa e nem do tráfico negreiro, mas é consequência, como se converteu numa estrutura cultural absolutamente nefasta. Todas as pessoas de bem hão de concordar com isso, e como ele é tão difícil de ser combatido. Tá? Então, acho que é menos uma herança colonial do que uma herança nacional. Vale a pena nós pensarmos, então, nessa história dos últimos 150, 120 anos. Pois bem, olha, veja que como nós definimos os fenômenos, nós nos relacionamos com eles, né? Seja no nosso presente, seja como interpretação deles no passado. É interessante porque o passado não muda de acordo com a nossa interpretação. O passado existe. As nossas interpretações do passado estão sempre mudando. Então, ele muda de feição aqueles que estão interpretando o passado fora do passado. Mas o passado está lá. A gente nunca vai chegar exatamente no que ele é, porque nós só podemos chegar ao passado pela nossa forma de pensar. Mas nós temos que controlar, então, as formas de pensar nossas do presente para não distorcermos excessivamente as formas de pensar o passado. É por isso, então, que essas interpretações, essas apropriações do passado são tão interessantes, porque elas contam a nossa história. Então, a não independência não conta a história da independência, conta a história do Brasil depois da independência. E no nosso país atual, a insistência ou na não independência, ou na independência gloriosa, a ser supostamente defendida pela liberdade, pela família e por Deus, não dizem nada sobre a independência, dizem sobre o nosso país atual. Pronto. Isso tendo sido, digamos, esclarecido quando nós estamos investigando o passado, nós nos deparamos que, se só houve uma única independência legítima, então acho que a palavra independência não nos serve. Então, o Uruguai teve a sua independência? Teve, né? Não foi bem o Artigas que conduziu essa independência, não. A independência do Uruguai é depois do Artigas, né? Ela é a partir de 1825, para valer a partir de 1808, quando o Artigas já era, digamos, uma carta fora do baralho. Agora, se nós tipificamos, então, esses processos centrando no Uruguai, o nosso paradigma, então nós não estamos falando de independência. Assim como se nós pensarmos que a única guerra que serve é a guerra que mais destruiu,
Então, a única guerra da história da humanidade terá sido a Segunda Guerra Mundial, porque destruiu mais do que todas as outras. Se a única ditadura que importa é a ditadura que mais matou, então talvez tenha sido a ditadura do Camboja nos anos 70, porque matou num curto espaço de tempo mais que todos os outros. Não. Ditaduras existiram, guerras existiram, continuam a existir, independências existiram, continuarão a existir, só que nós temos que interpretá-las de acordo com os seus próprios padrões e não com padrões que nós inventemos como sendo padrões absolutos. Por isso que nós não podemos falar, entendo eu, mas eu respeito profundamente a sua manifestação, porque acho que ela é legítima de tendências sociais, né? Não existe uma revolução maligna, uma revolução benigna, uma revolução popular, uma revolução conservadora. Depende dos pontos de vista dos envolvidos nesses movimentos. E aí nós caímos novamente aqui no nosso país atual. Permito-me discordar de você quanto aos méritos que você atribuiu ao Plínio Corrêa de Oliveira como um grande historiador. Não, de maneira nenhuma. Aliás, eu acho que nenhum desses membros, o Plínio Corrêa não era um membro da família real, ele era simplesmente um ultraconservador. Também achei meio estranho você dizer que os arautos do evangelho são mais à esquerda, digamos assim, mas tudo bem. Talvez você entenda mais desse tema do que eu. Mas eu não vejo em nenhum dos membros da família real bons analistas da história no nosso país atual. Eu acho que todos eles são manipuladores da história, como tantos e tantos outros manipuladores existem e que estão respondendo a tendências, a forças políticos-sociais concretas da nossa sociedade. Por isso eles têm que ser estudados, por isso tudo é muito interessante. Então, quanto ao processo ou não processo, né, eu digo o seguinte, e aqui me posicionando e encerrando essa sessão de resposta, também não quero cansá-los demais, né, já estou falando bastante aqui, que é o seguinte, quando nós falamos de um acontecimento ou de um evento capaz de transformar outros acontecimentos ou outros eventos, portanto, que se presta a disputas conceituais, semânticas, interpretativas, no momento que ele está acontecendo ou posteriormente, forçosamente nós estamos inserindo aquele acontecimento num processo. Então a independência ela tem uma dimensão de acontecimento, isto é, uma ruptura política entre Brasil e Portugal que cria as condições para o surgimento de um Estado, de uma nação, de uma identidade e de um imaginário nacional, que foi a minha ênfase aqui. Agora, nós não entendemos nenhum acontecimento realmente importante da história da humanidade isolando-o. Ele sempre faz parte de um processo, isto é, ele está interagindo com outros acontecimentos, ainda que os resultados sejam muitas vezes imprevisíveis. Se nós pudéssemos prever o futuro, nós historiadores seríamos ricos, né? Aí nós ganharíamos... Os economistas, por vezes, fazem previsão de futuro quando estão lá no mercado financeiro, né? Estão lá tentando prever o futuro, mas nós ganharíamos o mercado de trabalho, certamente dos astrólogos e dos comentaristas de futebol, que ficam tentando adivinhar quem vai ser campeão, né? Como se o mundo se reduzisse a isso, né? Então, nós historiadores, nós discernimos tendências. Essas tendências estão criando futuro? Estão. Só que só uma parte dessas tendências nos permitem afirmar certas coisas. A tendência de a pobreza aumentar, diminuir, a violência crescer, se estagnar, de haver um arrefecimento das tendências de extrema-direita no Brasil, é uma ascensão de uma nova esquerda. Enfim, são tendências que nós observamos a partir de coisas que já estão acontecendo no nosso presente, mas jamais são previsões de futuro, jamais devem ser previsões de futuro. Portanto, os grandes acontecimentos, eles são sempre também indicativos de processos, tá? Então, com isso, eu termino esse esboço de como eu interpreto a independência do Brasil. É um acontecimento e é, ao mesmo tempo, um processo. Tudo bem? É isso. Eu agradeço muito, mais uma vez, né, a presença aqui hoje com a gente do professor historiador João Paulo Pimenta, da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. E, para mim, particularmente, a gente precisa continuar esse debate. Né? Assim, eu acho que a gente tem bastante divergências, nós todos, né? Não especificamente,
mas eu gostaria muito de deixar aqui o convite para depois a gente conversar um pouquinho dessa questão aí da Revolução Francesa, da Revolução, para mim, já disse, né, já tem uma discordância de saída, que as duas foram revoluções, e particularmente da leitura da Hannah Arendt. Gostaria muito de discutir, Legal. de conversar, né? Já que vi que é bem diferente. Eu acho que se a gente não conversa com os diferentes, com os diferentes no sentido que tem leituras diferentes, né? A gente corre o risco de ficar só com a nossa, olhando para o próprio umbigo, né? Então, obrigada. Acho que me despertou muito pessoalmente, né, essas questões, e tomara que também no público, pelas questões, acredito que sim, e enquanto coordenadora do CEDEM, agradeço muito a estada do senhor com a gente essa noite. Foi um prazer. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado.